CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho dessas costuras eleitorais rumo às eleições aí deste ano de 2026. Está chegando o prazo também da saída deles, né? Ou da permanência, né? Exatamente, Fernanda. E também é um período de algumas alianças estratégicas. Ontem houve um anúncio de uma aliança relevante que reforça o palanque do vice-governador Ricardo Ferraço, do MDB, que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. É uma aliança partidária que foi anunciada ontem, o apoio da chamada Superfederação. É uma federação formada por dois partidos, o Progressistas e o União Brasil. O nome dessa federação é União Progressista. E por que ela é chamada de Superfederação? Tanto no Brasil quanto aqui no Espírito Santo, ela tem força, ela tem tamanho, tem muitos filiados, nomes de peso na política nacional e aqui na política capixaba também. Vai ter, chapas completas de candidatos a deputado estadual e deputado federal, que tornam-se virtuais cabos eleitorais para pedir voto para os aliados, candidatos ao governo, candidatos ao Senado, por exemplo. Tem tempo de exibição no horário eleitoral gratuito, no rádio, na TV. Tem dinheiro para fazer campanha do fundo eleitoral, justamente porque é composta por partidos robustos, que têm vários assentos já no Congresso Nacional. Então, esse apoio da União Progressista aqui estava disputado, principalmente entre o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que também é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, e o Ricardo. Havia todo um suspense aí sobre com quem que essa federação ia ficar. Esse suspense chegou oficialmente ao fim. Ontem já havia vários sinais de que a federação, ou a superfederação, ia ficar no palanque do Ricardo, e ontem houve essa confirmação. Quando eu falo aqui dos partidos, de quem que eu estou falando? A federação aqui no Espírito Santo, o presidente estadual da federação é o deputado federal da Vitória. E que é também o presidente estadual do Progressistas, do PT. O presidente estadual do União Brasil é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, e agora a federação está inclusive reforçada com a chegada de outros aliados, que nos bastidores, a chegada desses aliados passou aí pela mão do governo. O próprio Palácio Anchieta, os casagrandistas, os ricardistas, costuraram a chegada de aliados para reforçar ainda mais a federação. O deputado federal Amário Neto, por exemplo, que estava afiliado ao Republicanos, partido do Pasolini, recentemente trocou de partido, trocou de lado, de grupo político, filiou-se ao Progressista, estava ontem lá, inclusive, no anúncio do apoio da federação ao Ricardo, fez elogios públicos ao Ricardo. Messias Donato, outro deputado federal que estava no Republicanos, saiu e filiou-se também à federação, estava lá, prestou apoio público ao Ricardo, e tudo isso não foi coincidência, foram peças ali movidas justamente já como indicativo de que a federação ficaria com o Ricardo. É agora que o Ricardo tem o apoio da federação, então isso quer dizer que necessariamente ele vai conquistar mais votos por causa disso? Não é uma correlação direta aí, Os candidatos, pré-candidatos, por enquanto a gente tem que falar pré-candidatos, eles buscam apoio de lideranças partidárias e de partidos, porque é mais gente fazendo campanha para eles, nas ruas, na internet, no horário eleitoral. No interior também, No interior, também tem prefeitos, partidos também têm prefeitos filiados. O prefeito de Guarapari, inclusive, estava lá ontem, o Rodrigo Borges, outro que saiu do Republicanos, mas ainda não se filiou a nenhum partido, mas já um sinal estava lá nesse anúncio aí do apoio da Federação ao Ricardo. Então é um conjunto de lideranças que demonstra força, quando faz esse tipo de anúncio. E que não necessariamente vai se converter em votos. O que a legislação eleitoral exige dos candidatos é que eles estejam filiados a um partido. Então, a rigor, um candidato precisa apenas de um partido para ser candidato, e se a maioria das pessoas quiser votar nele, o número suficiente de pessoas votar nele está eleito. Mas é melhor você ir para a disputa com mais apoio do que com menos apoio, pela lógica. E então ontem foi uma demonstração de força do Ricardo, sim, ao obter o apoio da União Progressista. Não só ele, a federação também declarou apoio lá ao governador Renato Casagrande, que em breve vai deixar de ser governador, ele já anunciou que vai renunciar ao mandato no próximo dia 2, Ricardo vai passar a ser o governador, Casagrande vai renunciar justamente porque vai ser candidato ao Senado. E a federação, a superfederação, também declarou apoio à pré-candidatura do Casagrande ao Senado, Fernanda. Então, Letícia, aí minha dúvida, Nessa superfederação,
Como é que fica, por exemplo, a Cris, vice-prefeita de Vitória no PP, o Evair no Progressista? Fernanda, eu fiz exatamente essa pergunta sobre a prefeita de Vitória, Cris Amorini, ontem, porque depois desse anúncio público teve uma coletiva de imprensa lá mesmo no auditório, no Palácio do Café. E eu perguntei ao da Vitória, como presidente da estadual da federação, né, como é que fica agora a relação até institucional com a prefeitura de Vitória, porque, como você lembrou, a vice-prefeita de Vitória, Cris Amorini, ela é filiada ao PP, ela é filiada ao Progressista. E em breve, né, ao que tudo indica, ela vai ser a próxima prefeita de Vitória em breve aí, porque o Pasolini, como pré-candidato ao governo do Espírito Santo, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito também para poder participar da eleição. Ele renunciando, quem vai assumir a prefeitura de Vitória é a Cris Amorini. E também, logicamente, muito provavelmente, então prefeita, né, de Vitória vai apoiar o Pasolini na corrida, né, pelo governo do Espírito Santo. Como é que vai ficar o Progressistas nisso, né? Apoiando o partido dela, apoiando o Ricardo e ela apoiando o Pasolini. Será que ela vai continuar no partido? Como é que o partido vê isso? O da Vitória me respondeu que o projeto que o Progressistas tinha com a Prefeitura de Vitória está encerrado no sentido político-eleitoral, né? Que apoiou, sim, a eleição do Pasolini para a Prefeitura de Vitória e tá lá, tem a vice-prefeita, vai ter a prefeita, né, quando ela assumiu o cargo, mas que permanecer no partido ou não é uma decisão da própria Cris Amorini, ou seja, não tem um clamor dentro do partido para que ela saia, não houve lá nenhuma animosidade do tipo, agora está irreconciliável, não foi isso, é uma fala assim, não vamos até protocolar da Vitória a esse respeito, e que cabe a própria vice-prefeita de Vitória decidir se permanece ou não no Progressistas. Eu perguntei a ela, mandei mensagem para ela ontem, perguntando se ela vai permanecer no partido ou não me respondeu. Então, temos ainda essa incógnita aí. Você perguntou também do Evair, Fernando? Isso, porque ele tá no projeto do Pasolini. Exatamente. O Evair é filiado ao Progressista, mas ele é parceiro aí, aliado de primeira hora do Pasolini. Isso. Mas sempre foi, assim, o Evair ele tem uma postura de oposição ao Casagrande. E dentro do Progressista isso sempre esteve muito claro. O da Vitória ontem na coletiva de imprensa também disse que tudo bem, que o Progressista convive com as diferenças. Assim, tipo, o da Vitória disse, eu sou aliado do Evair, sei que o Evair tem esse outro posicionamento político e tudo bem. Então, aparentemente, se o Evair quiser continuar no Progressistas, mesmo estando aí em outro palanque, apoiando, né, outro pré-candidato ao governo do Espírito Santo, tudo bem, mas o Evair tem outros planos também. O Evair quer ser candidato a senador. Mas no Progressistas, né, considerando a aliança que temos hoje, ele não conseguiria ser candidato ao Senado nessa aliança aí. Porque a coligação do Casagrande e do Ricardo é lançar o Evair como candidato ao Senado, que faz oposição a eles, né? E o Evair tenta encontrar lugar em outro partido. Ele tem até o dia 4, né, para definir isso, porque quem quiser disputar a eleição desse ano tem que estar afiliado ao partido pelo qual vai disputar a eleição até o dia 4. Isso é uma exigência da legislação eleitoral. Então, o Evair, para ser candidato ao Senado, ele tem que arranjar outro partido. Ele gostaria, inclusive, de ser candidato ao Senado pelo PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido que aqui é presidido pelo senador Magno Malta. Mas o PL já tem a filha do Magno, Maguinha Malta, como pré-candidato ao Senado. Então, a não ser que aconteça alguma reviravolta aí, também não tem espaço hoje no PL para o Evair ser candidato ao Senado lá. Agora vamos ver como que ele vai fazer, como ele vai se encaixar nesse jogo eleitoral até o dia 4. Pode ser também que ele seja candidato à reeleição, né? Como deputado federal, mantendo-se na federação, no Progressista. Isso não está descartado também. A tendência é que Pasolini saia. Sim. Pelo menos foi o que ele disse isso aqui, tá? Sexta-feira. Saia da prefeitura, gente, não saia da disputa. Sim, saia da prefeitura, correto. Ele é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, como qualquer prefeito que quiser disputar algum cargo esse ano, ele tem que renunciar ao atual mandato até o dia 5. E a expectativa é que ele faça isso sim. Inclusive, ele é delegado licenciado da Polícia Civil. E aí, licenciado justamente por estar exercendo mandato de prefeito, né? Se ele renunciasse ao mandato ele perderia essa licença, né, automática aí por ser prefeito, né? Deixando de ser prefeito, ele teria que voltar automaticamente para os quadros da Polícia Civil e poderia ser designado para uma delegacia, sei lá, no interior até. Então, já pensando nisso, já tem um tempo, ele pediu uma nova licença. A polícia pediu férias, na verdade, férias-prêmio, aquelas férias que os servidores públicos têm direito que duram 3 meses. Ele pediu férias-prêmio já à Polícia Civil, porque aí, quando ele renunciar, ele não vai ter que voltar imediatamente ao trabalho de delegado, vai poder se dedicar
a campanha. Então já é um sinal bem claro de que ele pretende renunciar, porque se ele não fosse renunciar, ele não precisava pedir férias-prêmio para a Polícia Civil, ele continuaria licenciado normalmente por exercer o mandato de prefeito. Então, a expectativa é sim que em breve aí o Pasolini renuncie ao mandato de prefeito de Vitória para se dedicar à campanha eleitoral e que a Cris Samorini assuma a prefeitura de Vitória em definitivo. Tem até uma pergunta aqui do Fábio, eu acho que a gente pode ajudá-la aqui a entender. Quem se licencia para concorrer não se licencia, na verdade tem que haver renúncia, não é isso? Isso, não é uma licença. Não é licença. Vamos supor, é igual o Casagrande agora, ele já anunciou que vai renunciar, né? Dia 2, Casagrande vai renunciar e Ricardo Ferraço vai assumir o governo do Espírito Santo. O Casagrande vai renunciar para disputar o cargo de senador. Aí, ele vai participar da campanha, chega lá em outubro, disputa, vamos supor que ele não ganha a eleição. Ele não volta a ser governador, não. Porque ele renunciou. Ele renunciou ao mandato, ele não volta mais. O Ricardo vai ser o governador até o final deste mandato, até 31 de dezembro deste ano. Mesma coisa o Pasolini, ele renuncia ao mandato. Aí disputa a eleição para o governo do Espírito Santo. Não ganha, ele não volta a ser prefeito de Vitória, não. Ele renunciou ao mandato, está renunciado, não é uma licença. Entendido. Então, a pergunta dele, usando a palavra licencia, a gente acabou de explicar que não é licença, é renúncia, é se ele continuaria sendo remunerado enquanto ele está à disposição da disputa. Então, se renuncia, encerra-se o mandato, não é isso? Não, ele não recebe nenhuma remuneração, não. É renúncia, é renúncia. É como se você, trazendo assim para iniciativa privada, como se você pedisse demissão. Depois que você pede demissão, você não recebe mais salário. Eu até perguntei, Fernanda, no dia que o Casagrande anunciou que ia renunciar, até perguntei a ele, falei, e como é que isso, assim, né, vai viver, ficar sem salário, assim, o tempo todo? Aí ele falou que ele se preparou, né, fez economias aí para passar por esse período até o final do ano sem mandato, porque sem mandato fica sem salário também. Aí, respondido ao nosso ouvinte Fábio. Data máxima é 4 ou 5? 5 de abril. Mas muitos que vão renunciar vão renunciar antes, porque vai acabar coincidindo aí com a Semana Santa, né? Então, 1º de abril não é um bom dia, né? Que é dia da mentira. Então, ninguém está pretendendo fazer um ato político assim marcante no dia 1º de abril, né? Vamos evitar. Aí, o Casagrande e o Ricardo decidiram marcar para o dia 2 de abril, essa mudança no governo, que aí, né, acontece automaticamente a renúncia do Casagrande e a posse do Ricardo. A expectativa é que prefeitos, né, e outros aí que também precisam desincompatibilizar ou renunciar, façam isso até um pouco antes do dia 5, porque acho que dia 5 é sábado de aleluia, algo assim. Então, também é uma data meio de feriado. Muitas coisas devem acontecer aí, então, às vésperas da Semana Santa. Entendido. E, eu não sei se você ficou sabendo que pelo menos, né, estão sendo organizadas algumas festas de despedidas. Uma delas é no Kleber Andrade, é isso mesmo, pro governador? Eu ouvi falar também, Fernanda. Não eu vi também isso na internet, mas não sei se é fato ou fake, né? Mas estão falando sim, que vai ter estão chamando de festa do Casagrande no Kleber Andrade. Provavelmente isso, né? Uma despedida dele. Porque o que tem de oficial é, na Assembleia Legislativa, na verdade, a posse do Ricardo. Porque o Casagrande renuncia, o Ricardo vira governador, mas somente é o Legislativo que pode dar posse a um governador. Então vai ter uma sessão solene na Assembleia no dia 2 à tarde, marcado para 2 da tarde, que vai ser, na quinta-feira santa, que vai ser a posse do Ricardo, e também deve ter um clima de despedida do Casagrande, mas é uma sessão solene, né? Não é uma festa, é um ato protocolar também e legal, no sentido da legalidade. E aí, por fora, né, realiza-se essas festas. Por fora eu digo assim, mais informalmente, né, e podem sim acontecer festas de despedida, como essa aí do Casagrande no Kleber Andrade. É isso. Então, a gente acompanha, tem muita coisa para acontecer, hein? Sim, Fernanda, só os nossos ouvintes ficarem ligados aqui na CBN que a gente conta tudo. Bom, conta que a gente sabe, né? E o que eles souberem também, eles podem contar pra gente, né? Exatamente. Obrigada, Letícia. Até terça, hein? Até.